Vamos corrigir agora aqui os exercícios. Esse aqui é o exercício 39 do livro de matemática, tá? E ele dizia assim, esboça o gráfico de cada função. Aí a primeira função era a igual ao log de x na base 4. Então, para a gente esboçar o gráfico dessa função, a gente vai montar a nossa boa e velha tabelinha, né? Bom, a primeira coisa que eu tenho a falar para vocês é que os valores que a gente bota aqui no x, na coluna do x, ó, é a gente que escolhe. Não tem como eu falar, coloca sempre tal valor que vai dar certo. Não. Cada exercício de gráfico de função exponencial é você que tem que colocar os valores que você vai conseguir calcular o logaritmo, tá? Por exemplo, ali, ó, eu coloquei o 1 sobre 16. Por quê? O log de 1 sobre 16, que inclusive tá 1 sobre 8 aqui, não sei nem por quê. É 1 sobre 16. O log de 1 sobre 16 na base 4 vale menos 2, tá? O log de 1 sobre 16 na base 4 vale menos 2. Ah, por quê? Não sabe? Aplica a definição. Log 16 na base 4 igual a x, aí o 4 vai virar expoente do x e tem que ser igual a 1 sobre 16, né? Aí se você elevar lá o 4 aqui, ó, a menos 2, você vai obter 1 sobre 16, tá? Sempre aplicando definição. Quando ficar lá o log de 4 elevado a x igual a 1 sobre 16, você tem que pensar num número que você vai elevar o x para dar 1 sobre 16. Vou escrever aqui porque eu tenho certeza que vão ficar viajando. Então tá aqui, ó, log de 1 sobre 16 na base 4, né? Isso daqui você vai igualar a x. E aí, ó, o 4 é o expoente do x, isso aqui tem que ser igual ao logaritmando. Então vai ficar 4 elevado a x igual a 1 sobre 16. Aí você pensa em um número que você vai colocar aqui no x para dar 1 sobre 16. E esse número vai ser o menos 2, tá? 4 elevado a menos 2 vai dar 1 sobre 16. Lembrando, né, que se você não sabe isso aqui, que já deveria saber há muito tempo, mas a gente sabe que o pessoal boia. Então, isso daqui é a mesma coisa que 1 sobre 4 elevado ao quadrado. E 4 elevado ao quadrado nada mais é do que 16, tá? Por isso que fica 1 sobre 16. Essas passadas aqui, tem que sempre fazer elas, porque senão o nego fica boiando, né? Então, a gente faz para não ter dúvida, tá? Então, vai ter que fazer isso em todos os exercícios, todos os logaritmos. É bom que você já saiba fazer de cabeça, porque aí você não tem que perder tempo fazendo isso aqui. Mas não sabe fazer de cabeça, faça, é melhor fazer isso aqui do que não conseguir fazer o exercício, tá? Então, vamos lá, o próximo aqui, ó. Era o log de 1/4 na base 4, né? Então, a mesma coisa. 4 elevado a x igual a 1/4. Eu vou pensar que número, né, que eu vou ter que elevar o x aqui para dar 1/4. Nesse próximo aqui agora, ó, é 1/4. E esse número vai ser o menos 1, porque 4 elevado a menos 1 é 1 sobre 4 elevado a 1, né? Então, a resposta aqui ali é menos 1. Aí eu botei aqui, ó, o log de meio, só para servir como exemplo, porque a gente não sabe, não consegue calcular assim, usando a definição. Então, é um exemplo do que eu falei. Os números que você coloca ali, ó, não dá para me falar, use sempre esses. Porque aqui, ó, é o log de x na base 4. Se fosse na base 6, já ia mudar tudo isso aí. Se fosse na base 3, já ia mudar tudo. Se fosse na base 2, também. Então, vai do aluno saber escolher o valor que ele quer colocar, tá? O valor que ele consegue calcular o logaritmo. Aí aqui, ó, botei 1. Log de 1 na base 4. Log de 1 em qualquer base sempre é 0. Depois, log de 4 na base 4, né, ó? Log de 4 na base 4. 1. Quando o logaritmo é igual a base, sempre vale 1. E log de 16 na base 4, eu penso que o número que eu tenho que levar ao 4 para dar 16, esse número é o 2. Aí eu já montei aqui o pai ordenado do ladinho, né, ó? Botei aqui na coluna do x os valores que eu escolhi lá. E no y, os meus resultados, tá? Lembrando que para a gente poder resolver isso daqui, né, para a gente colocar esses valores que a gente escolheu, é só a gente substituir no x da função aqui, tá?
Foi o que eu fiz aí. Depois disso é só a gente ligar no nosso gráfico, né, ó. Pegar aqueles pontos lá e ligar. Tem muita gente que tem dificuldade com essa parte aqui da escala, né, ó. 1 sobre 16, 1/4. Então, eu sempre falo, sempre que tiver uma fração, por exemplo, 1 sobre 16. Quanto maior é o denominador, mais próximo do zero ele está. Você faz lá 1 sobre 10, 0,1. 1 sobre 100, 0,01. 1 sobre 1000, 0,0001. Por aí vai. Tá? Então, quanto maior for o denominador, mais perto do zero ele está. E aí, 1 sobre 16 fica bem próximo do zero. 1/4 um pouco antes. E o meio, né, que eu não botei aqui porque eu não tenho valor, ele fica exatamente entre o 0 e o 1. Tá? E aí é só eu ligar os pontos lá, ó. 1 sobre 16 com menos 2, 1 sobre 16 com menos 2, 1/4 com menos 1, tá aqui, ó, 1/4 liguei com menos 1, o 1 com 0, né, ó, que a função sempre passa aqui no ponto 1, 0. Depois o 4 com 1, tá aqui o 4 do x com 1 do y, liguei lá. E o 16 com 2, né, ó, 16 aqui, liguei lá com 2, marquei aqui, tracei meu gráfico, tá? Bom, deixa eu apagar isso daqui para não confundir com esse outro exercício ali. E lembrando que essa função ela é crescente, né, ó? Lá do estudo do gráfico a gente já aprendeu que essa função aqui ela é crescente. Tá bom? Então, o próximo exercício aqui, ó, é na base 1/4, né? A diferença daqui lá que era na base 4, agora esse daqui é na base 1/4. Então a gente faz a mesma coisa, tá? Como é praticamente a mesma base, né? O denominador aqui é 4, eu usei os mesmos valores que eu usei ali, tá? Todos os mesmos valores. E aí, se você é um cara observador, é uma menina observadora, você vai lembrar que aqui é a função crescente, né? Log de x na base 4. E aqui é a função decrescente. Então, ó, como é uma crescente e outra decrescente, se você observar, ó, aqui a gente tinha menos 2, menos 1, 0, 1 e 2 na decrescente. Então, na crescente, quer dizer, na crescente tinha menos 2, menos 1, 0, 1 e 2. Então, na decrescente, que é esta função aqui, ó, a gente já sabe que ela é decrescente porque a base está entre 0 e 1, né? Então, os valores vão ser ao contrário. Né? Ó, se a gente começou lá na outra com menos 2, aqui a gente vai começar com 2 positivo, né? Ó, começou com menos 2, aqui vai começar com 2 positivo, tá? E aí vai indo, ó, 2, 1, 0, menos 1 e 2, tá? Nessa ordem. Se você não sabe fazer assim, calcula. Vai calculando os logaritmos, né? Substitui aqui, log de 1 sobre 16 na base 1/4, calcula. É bem fácil, né? Porque você pensa, que número que você vai elevar 1/4 para dar 1 sobre 16? É só elevar 1/4 ao quadrado. Vou fazer aqui também para não ter dúvida, né? Ó, 1/4 elevado ao quadrado é o quê? 1/4 vezes 1/4, que nada mais é do que 1 sobre 16, tá? Só fazer. Aí aqui, ó, o logaritmo é igual, o logaritmo ali a base vale 1. Aqui, o logaritmo de 1 em qualquer base sempre vale 0. Aqui você pensa, que número que eu tenho que elevar 1/4 para dar 4? Esse número é o menos 1, né? Ó, porque 1/4 elevado a menos 1 é a mesma coisa que 1 sobre 1/4. Isso daqui é o quê? Divisão de fração. Então, é a primeira vezes o inverso da segunda, né? Eita, aqui é 1. A primeira vezes o inverso da segunda. 1 vezes 4 dá 4. 1 vezes 1 dá 1. 4 dividido por 1, 4. Tá? Então, o objetivo é logaritmo é menos 1 e aqui é menos 2. 1/4 elevado a menos 2. Tá com dúvida, faz isso aqui e vai dar o 16 ali. É sempre bom que vocês façam isso aqui. Principalmente o pessoal que está começando. É bom que faça isso para conseguir entender bem. Aí é só ligar os pontos
no gráfico aqui, né? Ó, 1 sobre 16 vai estar ligado no 2, o 1/4 vai estar ligado no 1, o ponto 1, 0, que sempre tem, o 4 vai estar ligado com menos 1 e o 16, né? Ó, tá aqui, vai estar ligado com o menos 2. Traça aqui e a gente consegue ver que essa função é decrescente. Tá bom, brasileiros? É isso aí.